Vamos agora à aula 6 do tema 10. Nessa aula, vamos falar da terceira lei de Newton, também conhecida como lei da ação e da reação. E com isso, então, encerramos a formulação das 3 leis de Newton, né? Newton percebeu uma coisa fantástica. Está resumida aqui essa grande descoberta de Newton. Aqui eu tenho essa grande descoberta, que é uma descoberta interessantíssima. As forças nunca aparecem sozinhas, sempre aos pares. Ao surgir uma força sobre um objeto, automaticamente vai surgir outra força num outro objeto, quando esses objetos interagem entre si. Veja, por exemplo, não é? Quando o jogador dá uma cortada na bola, ele exerce uma ação sobre a bola, colocando a bola em movimento, exerce uma ação. Agora, a bola reage. E essa reação é uma força aplicada, veja que eu estou falando de uma força de reação aplicada sobre a mão do jogador. É assim, sempre. Se eu aplicar uma força, portanto, veja, se eu aplicar uma força, né, sobre esse objeto, na realidade, né, eu tenho aqui uma força aplicada sobre esse, agora esse há de aplicar uma força sobre esse. Então, forças aparecem sempre aos pares, né? Essa é a grande descoberta de Newton. Mas ele fez uma outra grande descoberta, né? Que é relativa, né, à intensidade dessa força. A direção e o sentido dela vamos discutir logo, logo. Aqui eu tenho uma figura interessante, né, onde eu noto, né, que esse bloco aqui está empurrando esse outro. Veja, ele está exercendo uma força sobre o bloco B. No entanto, a gente nunca deve se esquecer que o bloco B aplica uma força, né, que tem mesmo módulo, mesma direção, né, e sentidos contrários, né? De forma que, veja só, vamos olhar, né, para esta figura aqui, agora olhando, né, de lado, né, o que a gente acaba percebendo, né, é que este corpo, né, digamos o corpo A, ele exerce uma força sobre o corpo B, mas, aliás, o corpo C, nesse caso, né, mas o corpo C exerce uma força sobre esse corpo A. É assim, as forças aparecem aos pares, mas é claro que uma força age, né, age sobre este, veja, essa força age sobre, e a outra força age sobre aquele. Então, essa questão dos pares de forças são sempre importantes. Vou dar mais um exemplo. Veja, agora vamos usar uma outra cor, né? Veja, esse corpo de massa MA, ele, na verdade, exerce uma força sobre a mesa. E a mesa exerce uma força sobre o corpo A, que tem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. E essa força recebe o nome
né, de força normal, já explicamos isso. Mas, veja, são pares de forças, né? A mesma coisa vale em relação a este corpo C. Como tem uma massa menor, vai exercer uma força sobre a mesa, e a mesa há de exercer uma força sobre esse corpo, sendo que, veja, essa força, ela tem o mesmo módulo, a mesma direção, mas sentidos contrários, né? É a ideia da ação e reação. Mas as forças sempre aparecem aos pares, né? Veja, eu tenho essa força aplicada a este corpo e agora uma outra força aplicada sobre aquele. Princípio da ação e reação. Forças aparecem aos pares, né? Então, essa é a característica que nós estamos aqui chamando atenção, né? Eu tenho aqui uma animação que depois vai ser rodada, eu acho melhor, né? Muito bem. O fato é que a terceira lei de Newton pode ser enunciada assim, né? Ou seja, desse jeito aqui, não é? Olha, para toda a força que surgir num corpo como resultado da interação com o segundo corpo, deve surgir nesse segundo outra força chamada de reação, cuja intensidade e direção são as mesmas da primeira, mas cujo sentido é o oposto da primeira. Ou seja, se sobre um corpo qualquer, né? Vamos desenhar aqui dois corpos, né? Então, se sobre esses dois, este aqui, por exemplo, empurra esse outro, né? Então, se esse corpo exerce uma força sobre este aqui, eu separei os dois, né, para a gente entender isso, né? Se exercer uma força sobre este, vamos chamar de F, este aqui exercerá uma força, na realidade, sobre aquele lá. E essa força agora é aplicada sobre o segundo, veja, ele é aplicado sobre o segundo. E essa força tem a mesma direção, né? E é isso que essa figura aqui procura representar, né? Essa força tem esse sentido, essa força tem este sentido. As duas forças têm a mesma direção, né? Porque é a ideia, então, da força tendo a mesma direção. As forças têm a mesma direção. No entanto, têm sentidos opostos. A intensidade de cada força é igual. É por isso que a gente indica que, né, a intensidade dessa é a intensidade dessa. É o mesmo comprimento, né, do vetor, né? E assim temos, agora, uma análise já envolvendo grandezas vetoriais, né? Se aqui, por exemplo, eu tenho duas partículas de cargas Q1 e Q2, né? Se elas têm a mesma carga elétrica, então esta primeira exercerá uma força sobre a segunda e olha só o sentido dessa força, né? Olha, a outra tem o sentido oposto. Mesmo módulo, porque tem a mesma intensidade, e a mesma direção. As duas forças têm a mesma direção. A gente vai tentar aqui ver se a gente consegue ilustrar o fato de ter a mesma direção, né? As duas forças têm a mesma direção, o mesmo módulo e sentidos opostos. Por isso que uma está com uma flecha num sentido e a outra num outro sentido, né? Esse é o caso, por exemplo, né, de forças elétricas, né, que podem ser escritas sob esta forma, mas a gente não vai insistir muito nisso, não. Temos aqui realmente vários exemplos, né? Um nadador, por exemplo, né, ele empurra a água, né, com umas mãos, e a água exerce uma força sobre ele. Veja, a ação é ele empurrar a água, e a água exerce uma força, né, sobre ele, que é a força de reação, impulsionando o nadador, né? Olha só como é que a gente consegue, né, fazer
o uso, né, da força aplicada ao solo, né, uma força de atrito. É assim que a gente se movimenta. A gente empurra o solo, né, para trás e o solo nos empurra para frente, de acordo com essa figura aqui, né? Um balão, né, sobe por conta de algo semelhante a isso. Quando a gente empurra um barco para trás, ele nos empurra para frente. É assim que a gente consegue passar, né, de um barco para um piso mais seguro. Vários exemplos, né? A bola, nós impulsionamos a bola, de acordo com essa figura aqui, mas a bola aplica uma força sobre o seu pé. Também empurramos um carro com essas duas mãos, né? Veja, estamos chamando atenção aqui, né, para essas forças. Olha, empurramos um carro com as duas mãos para frente e o carro exerce uma força de reação. Puxamos uma mola para a direita, a mola puxa a nossa mão para a esquerda, né? É claro que nós estamos falando aqui de forças aplicadas em objetos diferentes, né? Essa aqui é aplicada, então, sobre a nossa mão para cá, né? E nós aplicamos uma força sobre a mola, essa força para cá. Mas veja, elas têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos. Muitos exemplos. Então, para encerrar essa aula, vamos assistir a duas experiências para ilustrar a terceira lei de Newton. Neste vídeo, usaremos dois conjuntos de ímãs. Os ímãs, como sabemos, atraem fortemente os materiais chamados de ferromagnéticos, que são o ferro, o níquel e o cobalto. As moedas, que são objetos feitos de materiais ferromagnéticos, são fortemente atraídas pelo ímã. Quando aproximamos um ímã pequeno de um conjunto com vários ímãs ou de um ímã grande, haverá força de atração entre os polos norte e sul dos ímãs. A força de atração que o ímã pequeno exerce sobre o grande tem a mesma intensidade da força que o grande exerce sobre o ímã pequeno, como observado na lei da ação e reação. Sendo as forças iguais, de mesma intensidade, o ímã pequeno adquire maior aceleração, pois tem menor massa comparado com o grande. O ímã grande, por ter maior massa, adquire menor aceleração, comprovando a segunda lei de Newton. Se as forças fossem diferentes, certamente iriam adquirir acelerações diferentes. No experimento a seguir, usaremos pesos de chumbo e dois carrinhos de mesma massa, com ímãs fixados na parte posterior e com a mesma polaridade voltada para fora. Assim, quando aproximarmos os carrinhos, haverá forças de repulsão entre eles. Posicionando os carrinhos bem próximos um do outro e soltando-os simultaneamente, veremos que os dois percorrem praticamente a mesma distância. Como as forças aplicadas nos carrinhos são iguais e as massas também, ambos irão adquirir a mesma aceleração, enquanto perdurar a ação das forças. Porém, quando acrescentamos mais massa sobre um dos carrinhos, colocando pesos de chumbo em um deles, veremos que a aceleração muda drasticamente. Mantendo-se a força constante, quanto maior a massa do conjunto, menor a aceleração adquirida por essa massa. Esse vídeo ilustra as três leis de Newton de forma simultânea: a lei da inércia, a lei fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação.